só vamos dar início agora ao vídeo 32, tá? Esse é o último exemplo que a gente vai fazer para fechar esse capítulo de capacitores e dielétricos, tá? Então, vamos pegar aqui uma nova situação envolvendo o capacitor de placas paralelas, né? E vamos trabalhar com duas situações, tá? Inicialmente, a gente tem a situação original, que nós já tratamos várias vezes aqui, né, no curso, que é o caso do capacitor de placas paralelas, conectado a uma bateria de força eletromotriz V0, tá? E inicialmente esse capacitor ele não estava preenchido com nenhum material dielétrico, tá? Então eu tenho ali o vácuo entre as placas, tá? Então nessa situação a bateria vai então eletrizar esses dois eletrodos e vai acumular uma quantidade de cargas mais Q e menos Q nessas placas, tá? E eu vou ter então um campo elétrico de intensidade E0 no espaço entre essas duas placas, tá? E a separação entre elas é Dzinho, tá legal? A área das placas é A e a diferença de potencial entre elas é V0, tá legal? A separação entre elas é Dzinho. Isso numa situação inicial. Aí em sequência, aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte experimento. Eu vou desconectar a bateria, então não vou ter mais transferências de carga entre as placas, tá? Essa carga aqui é mantida fixa nesses dois experimentos. Só que nesse outro experimento aqui, eu vou preencher parcialmente o espaço entre as placas com um material dielétrico de constante dielétrica kappa, ok? E de forma que esse material dielétrico, ele tem uma espessura que eu vou chamar de Bzinho. Tá? Ele preenche simetricamente, né, o espaço entre as placas, de forma que esse espaço que sobra nessa região aqui é igual a esse espaço aqui, tá? Então aqui eu tenho que esse espaçamento é D menos B sobre 2, né, onde Dzinho é o espaçamento original que eu tinha, então o espaçamento completo menos a espessura do dielétrico dividido por 2 é esse pedacinho aqui, né? E a mesma coisa com esse cara aqui de baixo. Dzinho menos B sobre 2. Então, todas as situações que a gente tratou até agora envolvia dielétricos preenchendo completamente o espaço entre as placas, né? Agora aqui não, é um dielétrico parcial, tá legal? Então, dados essas informações, constante dielétrica, V0, a área das placas, a separação entre elas e a espessura do material dielétrico, tem uma série de perguntas aqui colocadas, né? Primeiro, a capacitância original do sistema, vamos achar uma expressão para ela, e a carga inicialmente acumulada no sistema, tá? Em função dessas coisas. Depois, na letra B, eu quero achar o campo elétrico, já nessa situação aqui, o campo elétrico na região vazia, né? Ou seja, na região sem material dielétrico, e o campo elétrico na região onde eu tenho o material isolante, tá? Então, o campo elétrico aqui nessas regiões e lá dentro. E por fim eu quero achar a diferença de potencial entre essas duas placas e a nova capacitância. Tá legal? Então vamos começar aqui pelo seguinte, né? A situação original é o capacitor sem o dielétrico, então é um capacitor colocado no vácuo. Qual que é a expressão da capacitância original de um capacitor de placas paralelas no vácuo? A gente já fez esse cálculo, né? Na verdade, foi o primeiro exemplo que a gente fez nesse capítulo. A capacitância original ela é ε0, que é a permissividade do vácuo, né, vezes a área das placas sobre Dzinho. Né? Isso a gente já obteve esse resultado. Vocês podem olhar lá nos primeiros vídeos desse capítulo. Tá legal? Capacitância de um capacitor de placas paralelas no vácuo. Então, esse é o C0. E qual que é a carga acumulada nessas placas? Ué, por definição, carga é capacitância vezes a diferença de potencial. Então, nesse caso aqui, né, é o C0, que está no vácuo, e o V0, que é a DDP estabelecida pela bateria. Então, isso aqui vai ser ε0 A sobre D, ε0 área sobre D, vezes o V0. Né? É a carga acumulada nas placas. Beleza? E essa carga vai ser mantida fixa nesse segundo experimento aqui também, tá? Aí na letra B a gente já se refere a esse outro experimento com o dielétrico parcial. Então ele está perguntando, nessa situação aqui, depois que eu desconectei a bateria, portanto, mantive a carga Q constante
e preenchi esse espaço aqui, né, com dielétrico kappa, de constante dielétrica kappa, acho o campo elétrico nas regiões vazias e na região com o dielétrico. Então, eu tenho que usar a lei de Gauss modificada, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a letra B e vamos achar primeiro o campo elétrico no espaço vazio, ou seja, no espaço onde eu tenho vácuo, tá? Eu vou fazer o procedimento original. Vou traçar uma gaussiana, uma parte dela, claro que eu não vou traçar uma gaussiana qualquer, vou traçar uma gaussiana que me permite determinar esse campo elétrico, né? Então, eu vou colocar parte, como eu quero o campo elétrico na região vazia, eu vou colocar uma parte da minha gaussiana, aproveitando a simetria do problema, justamente na região vazia. Então, eu vou pegar uma gaussiana dessa forma aqui, né? Vou pegar uma gaussiana assim, ó. Vou colocar de vermelho. Uma gaussiana passando por dentro do eletrodo de cima e passando por essa região aqui, ó. Né? Nesse intervalo aqui, nessa regiãozinha, eu tenho linhas de campo elétrico cruzando a gaussiana. Eu tenho o E0. Certo? Então, eu posso usar, né? Vou usar a lei de Gauss original. Tanto faz, nesse caso, usar a lei de Gauss original ou a lei de Gauss modificada para achar o campo elétrico E0 nas regiões vazias. Nesse raciocínio vale tanto para cima quanto aqui para baixo, tá? Eu posso usar a lei de Gauss modificada para achar o E0. Porque olha só, o que a lei de Gauss modificada fala? Que a integral fechada de kappa campo escalar de área na minha gaussiana S é igual a carga livre, né? Ou seja, a carga de bateria, ou seja, todas as cargas exceto as de polarização sobre ε0. Ok? Ué, gente, nesse caso aqui, ó, eu estou trabalhando nessa região vazia, onde eu tenho vácuo. A constante dielétrica do vácuo, o kappa do vácuo, é por definição 1. Né? Então, esse kappa aqui vai ser 1. E essa carga que vai entrar aqui é justamente a carga que está acumulada na placa. Então, na verdade, tanto faz, né? Usar a lei de Gauss modificada ou a lei de Gauss original, porque elas vão dar a mesma coisa, né? O kappa é igual a 1 e o Q é justamente a carga da bateria. Então, eu volto na lei de Gauss original, né? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, isso implica aqui, né? Aqui, para essa expressão, o kappa é igual a 1. Eu estou trabalhando ali no vácuo, né? Na região de vácuo, onde eu não tenho dielétrico. Então, eu vou ter o seguinte, aqui os meus vetores de área apontam para fora da gaussiana e paralelos ao campo E0, como a gente já viu, né, em outros exercícios. Então, eu vou ter aqui escalar de área, eu vou ter módulo de E constante, módulo de área cosseno de 0. O campo elétrico eu vou tirar da integral, eu vou ficar só com a integral da área. Né? Então, eu vou ter que campo elétrico é 0, ou seja, na região de vácuo, né? Vezes a integral de área é a própria área, né? A área da base aqui da minha gaussiana S, né? Essa aqui é a minha gaussiana S. A área da base dessa gaussiana é justamente a área da chapa. Eu estou aproveitando a simetria do problema, pegando a gaussiana, cuja área é igual à área da chapa, né? Então, E0 vezes a área da chapa é igual à carga que está acumulado nessa placa, que eu já sei quanto que vale, sobre ε0. Né? Então, o campo elétrico, colocando ele na forma vetorial, tá? Vai ser, então, carga sobre ε0 área, e esse vetor, o campo elétrico, ele aponta para baixo. Né? Vamos colocar aqui um eixo y auxiliar, né? Depois a gente vai precisar dele. Vamos colocar aqui um eixo y auxiliar apontando para cima, só para a gente determinar uma direção do vetor campo elétrico, tá? Então ele vai ter a intensidade de carga sobre ε0 área na direção menos J. Esse é o campo elétrico no vácuo, né? Ou seja, na região vazia. Tanto aqui quanto aqui. Se eu fizer uma gaussiana pegando essas cargas negativas aqui e colocando parte da gaussiana nessa região e fazendo o mesmo raciocínio,
vou chegar na mesma expressão. Tá legal? Agora sim, eu vou precisar usar a lei de Gauss modificada com capa diferente de 1 para avaliar o campo elétrico dentro do dielétrico. Tá? Então agora, isso aqui ó, é fora do dielétrico, fora do isolante, né? E agora dentro do dielétrico. Campo elétrico dentro do material isolante. Aqui eu vou ter que usar a lei de Gauss modificada, né? Então eu vou traçar de novo uma gaussiana esperta, né? Uma gaussiana que vai me permitir aproveitar a simetria do problema e vai me permitir calcular o campo elétrico. Tá? Então eu vou apagar esse campo elétrico original aqui e vamos ver qual que é a melhor estratégia para achar o campo elétrico dentro do material isolante. Tá? Então, nesse caso, né, eu vou ter que usar a lei de Gauss modificada. A integral numa superfície S de capa. Aqui o capa não é mais o do vácuo, né, é o do material, então é diferente de... o capa é maior do que 1. Então, capa vezes o campo que eu quero achar, escalar de área, é igual a carga livre, né? Ou seja, a carga de bateria que está contida dentro da minha gaussiana sobre ε0. Né? Esse Q é a carga livre, ou seja, as cargas que não são de polarização. Né? Nesse dielétrico aqui, ó, como é que ficam as cargas de polarização? Olha só, esse camarada aqui de cima, vai ser as moléculas vão ficar com o lado negativo delas pertinho do eletrodo positivo e o lado positivo delas pertinho do eletrodo negativo. Né? Então eu vou ter um acúmulo de cargas negativas aqui em cima e de positivos aqui embaixo. Né? Essas cargas de polarização eu não conheço a princípio. Por isso que é mais fácil trabalhar com a lei de Gauss modificada, porque ela só envolve as cargas livres, tá? As cargas introduzidas no sistema pela bateria. Tá? Então eu vou traçar uma gaussiana, é claro, como eu estou querendo o campo elétrico dentro do dielétrico, parte da minha gaussiana tem que passar dentro do dielétrico, que é o que me interessa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma gaussiana passando por cima, aqui por dentro do eletrodo de cima e passando por dentro do dielétrico. Dessa forma aqui, ó. Dessa forma, tá? Porque aí vai ficar fácil, eu estou aproveitando a simetria do problema e eu conheço a carga livre que está dentro dessa minha gaussiana S. A carga livre, a carga de bateria que está dentro dessa minha gaussiana, é justamente a carga que está acumulada na placa de cima. Né? E eu conheço o valor dessa carga. Tá legal? Então aqui, novamente, né, dentro do dielétrico eu tenho campo elétrico. Tenho um campo elétrico E. Diferente do E0, né, aqui dentro eu tenho campo elétrico. E eu quero achar quanto ele vale. Né? De novo, né, aquela que eu já falei com vocês. O fato de eu introduzir o dielétrico não modifica a forma, né, a topologia do campo elétrico. Ele continua sendo uniforme, só que com outra intensidade. Tá? Então ali vai ficar o seguinte, como é que fica a lei de Gauss aplicada naquele caso? Ó, aqui em cima da minha gaussiana eu não tenho fluxo, nas laterais eu não tenho fluxo, só tenho fluxo aqui embaixo. O kappa é constante em todos os pontos aqui dessa gaussiana, então ele sai da integral. Eu vou ter que kappa vezes integral de módulo do campo, módulo do de área, cosseno do ângulo entre eles. Né? Os vetores de área apontam para baixo aqui também, paralelos ao vetor E. Né? E aqui não é mais uma integral fechada, é uma integral só na superfície S inferior da gaussiana. Né? Porque na superfície superior da gaussiana e nas laterais o fluxo é zero. Né? Então aí vai ficar ali o seguinte, o E sai fora da integral, então vai ficar kappa vezes o campo dentro do dielétrico, vezes a integral do de área. A integral do de área é a área da gaussiana, a área da base dessa gaussiana, né? Que é justamente
a área das chapas. K vezes E vezes A. Isso é igual a carga livre, que é o Qzão, sobre ε0. A carga livre é a carga que está no eletrodo, né? Então, o campo elétrico, dentro do dielétrico, o campo elétrico, já colocado na forma vetorial, ele vai ser Q sobre K ε0 área na direção menos J. Ou seja, dentro do dielétrico, o campo elétrico é mais fraco do que lá fora, na parte onde eu tenho vácuo, né? Lá, na parte onde eu tenho vácuo, o campo é Q sobre ε0 área. Lá dentro do dielétrico é o Q sobre ε0 área dividido por K. Então, de novo, por que tem essa diminuição do campo elétrico? Por causa das cargas de polarização. Lá dentro do dielétrico, eu tenho uma superposição do campo original com o campo contrário devido às cargas de polarização. A resultante desses dois é um campo elétrico total menor do que eu tinha originalmente, né? Por isso que aparece esse fator de capa aqui. Tá legal? Então, beleza. Já sei o campo aqui, aqui e lá dentro do dielétrico. Eu consigo agora achar a DDP, usando a definição, né? Menos integral de E escalar dl, e usar isso para achar a capacitância desse capacitor com dielétrico parcial. Tá? Então, como é que fica aqui? Ó? Achei o campo, agora é achar a DDP. Então, agora a letra C. Ué, a diferença de potencial entre as placas do capacitor, ó, o V+, subtraído do V-, ou seja, a DDP entre as placas, é o que eu chamo de VC, é a DDP do capacitor, né? Isso, por definição, é menos integral de E escalar dl, onde essa integral vai ser feita desde a placa negativa até a placa positiva, para achar uma DDP positiva, né? Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Essa integral aqui, gente, eu vou quebrar ela em partes, né? Eu vou integrar nessa região, onde eu tenho o campo elétrico é zero, vou integrar nessa região, onde eu tenho o campo E, e depois vou integrar nesse pedacinho, onde eu tenho o E0 de novo, né? Então, isso aqui vai ficar menos a integral de E0 escalar dl, né? Desde y igual a 0 até y igual a d menos b sobre 2, né? Desde y igual a 0 até d menos b sobre 2. Tá? Aqui no meio eu vou ter menos integral de E escalar dl, aqui lá fora, na região de vácuo, eu tenho o E0, na região do dielétrico eu tenho o campo E, né, que é menor do que o E0. Então eu vou integrar isso de d menos b sobre 2 até... Aí, para não ficar escrevendo, para não ficar chato a escrita desses limites, vamos fazer assim, ó. Vamos marcar os pontos, né? Tipo assim, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, né? Para não ficar escrevendo aqueles limites ali, senão vai ficar muito grande aqui a expressão. Vamos fazer assim, né? Eu vou integrar primeiro de A até B, né? Nesse pedacinho aqui de A até B, né? O A, esse ponto aqui, o B, esse ponto, essa região, né? Depois de B até C. E por último, né? Vou ter menos integral de E0 escalar dl de C até D. De C até D. Né? Onde eu tenho novamente o campo elétrico no vácuo. Tá? Então pronto, vamos fazer aquelas contas ali. Isso aqui vai ser igual a menos integral. O primeiro termo aqui, ó, o campo elétrico é zero, ele tem essa expressão, né? Então vai ser menos Q sobre ε0A
j, né? Ou simplesmente, né, Q sobre ε0 área na direção menos j. Isso, produto escalar com dl. Mas quem que é o meu dl, gente? Meu caminho de integração. Eu estou integrando nessa região, ou seja, ao longo do eixo y. Então, meu dl é dy unidades na direção j. E eu vou integrar esse cara nessa primeira parte aqui, né? Do ponto A até o ponto B. Estou fazendo passo a passo aqui só para ficar claro, né? Vamos pegar de uma vez o último termo lá, ó, que é parecido com esse, né? Vai ficar então menos, que veio da fórmula, integral de C até D, de mesma coisa, né? O E0 escalar dl, então vai ser esse cara escalar dl, que sobre ε0 área, na direção menos j, escalar dyj. E o termo ali é a integral dentro do dialético, né? Então vai ficar menos integral de B até C do campo elétrico lá dentro do dialético, escalar dyj. Então vai ficar Q sobre kappa ε0 área, Q sobre kappa ε0 área, na direção menos J, escalar dyj. Escalar dyj. Né? Então tem essas três parcelas ali. Então como é que vai ficar isso aqui? Aí, bom, esses menos aqui, ó, para cada termo, né, se tem um menos com menos aqui vai virar mais. O j escalar j é 1. As constantes eu tiro para fora, eu vou ficar com uma integral só em dy. Né? Então eu vou ter Q sobre ε0 área, esse primeiro termo, Q sobre ε0 área, vezes integral de dy. A integral de dy é o y avaliado no limite superior até o limite inferior, ou seja, esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo, né, a integral de dy é esse tamanho aqui, ó, que é b menos b sobre 2. O último termo vai ser parecido, vai ser igualzinho esse aqui, ó. Olha lá. Menos com menos aqui vai dar mais. Que esse, aliás, o último, não, perdão, o segundo termo aqui, né? O menos com menos aqui vai dar mais. Q sobre ε0 área. O j escalar j é 1, né? E a integral de dy de c até d, a integral de dy de c até d é esse pedacinho aqui, que é b menos b sobre 2. E mais agora a contribuição do dielétrico, né? Então eu vou ter aqui de novo, menos com menos aqui vai ficar mais. Q sobre kappa ε0 área. O j escalar j é 1, a integral de dy, avaliada nesse intervalo aqui, é o próprio b. A integral de dy é esse pedacinho aqui, que é o meu b. Então, a DDP vai ficar o seguinte, ó, isso implica que a DDP, o VC, vai ser esse cara aqui mais esse vai ficar Q sobre ε0 área vezes b menos b. Q sobre ε0 área vezes b menos b. Mais Q sobre kappa ε0 área vezes bzinho.
Vamos só agora colocar umas coisas ali em evidência, né? Dar uma ajeitada na expressão, e aí a gente já está em condições de achar a capacitância C desse capacitor parcial. Tá? Vamos fazer isso aqui na sequência. Vamos passar para o lado de cá. Então, como é que fica? A diferença de potencial VC vai ser, posso colocar em evidência aqui, ó, o Q sobre ε0 área, né? Então vai ficar Q sobre ε0 área, que multiplica D menos B, a primeira parcela, D menos B, mais B sobre K, né? Porque o Q sobre ε0 área já está em evidência. Então, mais Bzinho sobre K. Então, a DDP entre os dois, a DDP entre as duas placas é Q sobre ε0 área, que multiplica. Somando aqui essa fração, né, vai ficar o seguinte: o K no denominador, e aí no numerador vai ficar K vezes B menos B, mais 1, mais B. Então, essa é a diferença de potencial entre as placas do capacitor, preenchido parcialmente com dielétrico. Tá? E agora achar a capacitância, né? Capacitância, C é igual, por definição, capacitância é carga sobre a diferença de potencial. Então, isso aqui vai dar o seguinte, né? Vai dar carga sobre a DDP, que é esse troço todo ali, né? Q sobre ε0 área, vezes aquele parênteses todo lado. K vezes B menos B, mais Bzinho, que é a espessura do dielétrico, né, sobre K. Capacitância não depende da carga, né, só depende da geometria do capacitor e das propriedades do dielétrico. Então a carga vai sempre cortar, cortou aqui, cortou aqui. Então a capacitância fica 1 dividido por essa coisa, dividir por fração, é multiplicar pelo de baixo invertido, né? Então vai ficar ε0 área sobre K. Aliás, sobre K não, né? ε0 área vezes K. ε0 área vezes K dividido por esse denominador aqui, ó, que é K vezes D menos B mais B. Né? ε0 área vezes K dividido por Bzinho mais K vezes D menos B. Repara, pessoal, o seguinte, né? Uma coisa que a gente usou aí o tempo todo nesse capítulo foi isso, eu falava assim para vocês. Quando o dielétrico preenche completamente o espaço entre as placas, a nova capacitância C é igual à capacitância antiga multiplicado por K. Você vê que nesse caso aqui isso não acontece, né? A capacitância antiga, a capacitância original do sistema, a capacitância original, o C0 nesse caso, é ε0 vezes área sobre Dzinho. Você vê que esse resultado aqui não é simplesmente K vezes esse K. Né? Então, isso mostra aquilo que a gente já tinha falado. Aquela propriedade C igual a kC0 só vale quando o capacitor, o dielétrico, preenche completamente o espaço entre as placas. Olha só como é que esse resultado faz sentido. Se esse dielétrico preenchesse completamente o espaço entre as placas, então eu teria o seguinte, né?
esse B seria igual a D. Concorda comigo? Se a espessura desse cara fosse igual a D, então esse capacitor, esse dielétrico ia preencher completamente o espaço entre as placas. Então aqui eu teria o seguinte, ó, se B igual a D, se B igual a D, então a minha capacitância seria, olha só, se B igual a D, então se o dielétrico preenche completamente esse espaço, eu vou ter que a minha nova capacitância é ε0 área vezes kappa, ε0 área vezes kappa, dividido esses caras aqui, né, se B é igual a D, então esse cara aqui vai cancelar, vai sobrar só o Dzinho. E B igual a D, né? Então seria aqui embaixo D. Né? Aí sim, ó, olha só, capacitância ε0A sobre D, a minha nova capacitância é igualzinha à capacitância original vezes o K. Aí eu tenho aquela relação que a gente usou o tempo todo, né, aí nesse capítulo. Tá? E outra propriedade é o seguinte, né? Se eu tivesse vácuo, então se K é igual a 1, como é que fica essa expressão aqui? Se K é igual a 1, a minha capacitância C é igual a ε0 área vezes 1, então ε0 área, dividido por, se esse cara for 1, então vai ficar D menos B mais D, e vai dar simplesmente Dzinho, que é justamente a capacitância que eu tenho no vácuo. Né? Então você vê que essa resposta nossa é consistente com esses dois limites. Esse cara prevê o resultado esperado se eu tivesse vácuo, né? Ou seja, K é igual a 1, e prevê o resultado esperado se o dielétrico preenche completamente o espaço entre as placas. Legal? Então eu caio nos casos que a gente já conhecia, tá bom? Então tá, gente, aí isso fecha o vídeo 32. A partir do próximo vídeo, a gente já inicia com o estudo dos circuitos de corrente contínua, né? Então a gente vai estudar circuitos com resistores, circuitos com capacitores e circuitos resistivos, capacitivos de corrente contínua, tá legal? Então a gente começa isso no vídeo 33.